Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o poder dos juros compostos, vou falar sobre algumas ações, então fiquem comigo até o final do vídeo. Eu vou começar falando do CDI aqui, que tem uma íntima relação com a Selic, né? Então eu vou falar aqui sobre isso, a gente vai fazer um cálculo aqui numa calculadora de juros compostos e eu também vou mostrar uma notícia mais antiga, né? Só para a gente refletir aí sobre investimentos. Então, eu faço vídeos diários como esse, né? Já se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito, você não vai perder os meus próximos vídeos, beleza? Então, sem enrolação, sem mais delongas, vamos para esse vídeo. Esse vídeo eu pretendo que seja mais curto. Olha só o CDI aqui, né, pessoal? Pegando aqui os últimos 10 anos, agrupado por ano aqui, a gente pode ver, né? Rendeu 7,7, depois 10,3, chegou a 13,1, depois foi caindo, chegou a 2,7, ano passado aí em 11,7 e só nesse ano já rendeu aí 2%, né, pessoal? Então aqui quem aplica, né, na renda fixa aí, em algo atrelado ao CDI, está colhendo bons rendimentos aí desde 2022. É verdade aqui que 2021, 2019, né, 2018 até 2021 já ficou mais baixo, então não é linear, né? A gente vê aqui que é bem cíclico realmente, né? Porque a taxa de juros ela sofre um ciclo, né? Em alguns momentos ela está bem alta, em outros mais baixo. É um ciclo, não adianta, é normal. Claro que a gente nunca sabe exatamente quando que ela vai cair, quando que ela vai subir, mas é um ciclo, né, pessoal? Isso aqui é cíclico. E a gente pode ver aqui. Então, né, eu fiz uma conta bem rápida. Se a gente somar os últimos 10 anos, claro que eu estou excluindo 2023 aqui, porque a gente recém está no primeiro trimestre de 2023, a gente vê uma média aí do CDI nos últimos 10 anos de 8,37. Então a gente pode afirmar com certeza, né, que quem aplicou um valor lá no CDI em 2013, né, nesses 10 anos aí, teve um rendimento médio aí ao ano de 8,37, né, pessoal? Então quer dizer, em alguns anos aí mais baixo, outros mais altos, mas rendeu aí 8,37. Então, por essa razão que eu vou usar essa taxa de juros. Então, vamos supor aí, né, que você tenha 10 mil reais, né, pessoal, e você queira aplicar aí numa aplicação de renda fixa atrelada ao CDI. Você não vai fazer aportes mensais, o que eu já digo, né, é claro que é um erro, né, o ideal é sempre que a gente faça aportes mensais, mas só para a gente simular aqui 10 mil reais com uma taxa de juros aí de 8,37 ao ano, que foi a média dos últimos 10 anos. Claro que não significa que vá se repetir, mas é um parâmetro aí adequado, se a gente for ver, razoável, né? Pegar esse histórico dos últimos 10 anos e aplicar como se ele fosse se repetir nos próximos 10 anos. Então, se a gente calcular aqui, né, pessoal, colocando 10 anos, a gente pode verificar então que o valor dessa aplicação, né, daqui 10 anos, ele seria de R$ 22.340,39. Então, quer dizer, aplicou 10 mil, foi o que tirou do bolso, não fez aportes mensais, né, o que prejudica muito o resultado do final, recebeu mais de 12 mil em juros, então dobrou aí a sua aplicação. Claro que aqui nós não estamos considerando inflação, né, pessoal, mas eu sempre falo, muitas vezes vem o pessoal comentar assim, ah, mas a inflação, claro que a inflação ela tem que ser considerada, mas é um comentário que desestimula as pessoas a pouparem e investir, né, pessoal? Então, a pessoa não poupa, não investe nada e vem dizer que, ah, mas tem que considerar a inflação, porque daqui tanto tempo isso aí não vai valer nada. Ok, pode ser que ele vai realmente valer menos do que tem, do que vale hoje, né? Mas o fato que a gente tem que prestar atenção é que é melhor do que nada. Então, quer dizer, é melhor que você dê o primeiro passo, que você invista, que você vá estudar, né? Que você poupe o máximo possível para no futuro você acumular um patrimônio legal. E aí aqui eu entro então nas ações, né? Deixando a renda fixa de lado aí, partindo para as ações. Eu peguei aqui uma matéria já mais antiga da Exame, né? Essa matéria aqui ela foi feita no final de 2020, a gente pode ver aqui 24 de dezembro de 2020, véspera do Natal de 2020. E qual foi o objetivo dessa reportagem aqui, né? Foi analisar quais as ações que mais renderam, né, que mais trouxeram resultado para os acionistas na década, né? Então, quer dizer, de 2011 aí até 2020, né, essa década aí, qual foi o investimento aí em ações que mais rendeu para o acionista, né? Então a gente pode ver aqui já de cara que quem investiu 5 mil reais na VEG, e aqui a gente está falando de alguém que botou o dinheiro lá no começo da década e não fez aportes, né? O ideal, obviamente, é que se faça
aportes, né, mensalmente. Então a gente vê que quem investiu R$ 5.000 em ações da VEG no fim de dezembro de 2010, né, teria então, 10 anos depois, R$ 66.542, ou seja, uma bela de uma valorização, né? E aí é isso que eu falo, né, pessoal? Ah, mas a inflação, beleza, pessoal. Ter R$ 66.000 em 2020 não é legal. Não é legal ter R$ 66.000 no final de 2020. Então lembrem, obviamente que R$ 66.000 no final de 2020 comprava mais coisas do que hoje em 2023, né? Mas ainda assim, todo mundo queria ter R$ 66.000 no final de 2020. É óbvio que qualquer pessoa gostaria de ter isso. Então, aquele cara que deu o primeiro passo, mesmo que ele tenha sido um pouco errado aqui por não ter feito os aportes mensais, né? Ele investiu 5 mil numa ação da VEG, ele teve uma valorização de R$ 66.542. Bom, obviamente que ele não tinha como saber que a VEG iria valorizar esse tanto. Então é por essa razão também que a gente tem que diversificar, ter várias ações de vários setores diferentes, porque aí sim a gente aumenta a probabilidade de acertar, né, aquelas empresas que serão vencedoras no final das contas, aquelas empresas que serão vencedoras daqui 10, 20 anos, né? E uma outra situação muito importante também que a gente observa aqui com essa matéria, o simples fato da pessoa não ter feito nada. A pessoa comprou a ação, deixou parada, ela não ficou olhando notícia, ela não entrou em pânico com as notícias, né, pessoal? Ela não vendeu lá quando surgiu uma notícia, porque de 2010 a 2020 foram várias crises, né, pessoal? Ocorreram várias crises mundiais aí entre 2010 e 2020, a gente sabe, toda hora tem alguma crise. No Brasil, então, entre 2010 e 2020, só para falar aqui, a gente teve tudo que é crise, Joesley Day, teve impeachment da Dilma, tiveram várias eleições aqui no meio do caminho. Então o cara que investiu aqui e não fez nada, ele não panicou aí com as notícias, nada, ele colheu um belo rendimento. E se ele continua com esse rendimento parado lá, com certeza daqui 7 anos, né, quando se encerrar aí a próxima década, ele vai ter um belo patrimônio, maior ainda. Então, pessoal, a gente vê aqui, né, algumas das ações. Teve o caso do Magazine Luiza, né, que valorizou muito, depois desvalorizou muito, mas quem surfou aquela onda ganhou muito dinheiro, é fato, né? Então a gente vê aqui as ações que mais valorizaram, né? A VEG, Equatorial, né, que é de distribuição de energia, mas tem investido em outros segmentos também de energia. A Taesa, famosa pagadora de dividendos, então quer dizer, além dessa valorização aí, ela pagou muitos dividendos no caminho, né? Sanepar de saneamento, Localiza, Raia Drogasil. Então várias ações aqui, né, que a gente pode ver aí que, enfim, fizeram aí um belo rendimento, né? Entregaram um belo rendimento para os seus acionistas, né? Então a gente vê aqui taxas muito altas, né? Mesmo a que está mais embaixo aqui, São Martinho, 275% de retorno, né? A gente vê aqui então que 18 ações tiveram rentabilidade acumulada ou igual, né, ou superior a 300% na década. Então, o que significa que o investidor que carregou a ação conseguiu quadruplicar o seu patrimônio no período. Então, quer dizer, né, a pessoa que tinha R$ 5.000 numa ação, ela chegou a R$ 20.000. Então, se ela foi aplicando, né, aos poucos esses R$ 5.000 aí, com certeza ela pode ter tido até um rendimento maior, porque daí recebeu dividendos no meio do caminho, reaplicou, foi se concentrando no trabalho para ganhar mais, para poder aportar mais, né? Então, essa pessoa com certeza saiu vencedora na bolsa pelo simples fato de ter tido a disciplina de aportar todo mês e de não ter feito nada, simplesmente deixar o dinheiro parado lá, né, pessoal? E aí a gente vê a comparação, né? O ouro, então, nesse mesmo período teve uma alta de 256% e o CDI teve uma alta de 139%, rendeu 139%, né, pessoal? E a gente vê aqui que o Ibovespa, né, ele teve um resultado aí de 73,61%. Então aqui é um outro ponto que a gente sempre vê também o pessoal comentar. Ah, o CDI bate o Ibovespa. Ok, o CDI bate o Ibovespa, mas isso não significa que o CDI bata as ações que estão na bolsa, porque o Ibovespa é um índice, né? E é um índice muito mal composto, por sinal. Ele é muito concentrado em Vale, Petrobras, em bancos, né? Então, quer dizer, tem muitas ações aqui que não fazem parte do Ibovespa ou que fazem uma parte ínfima do Ibovespa, né? Então, por essa razão que essa comparação, o CDI bate o Ibovespa, ok, é um fato, mas não é
um fato completamente verdadeiro, porque quando você investe, quando você faz a sua carteira de ações, você não está fazendo uma carteira que replica o Ibovespa, né? Você está com certeza uma carteira diferente aí do Ibovespa, né, pessoal? Então é muito importante ter essa ciência, esse conhecimento aqui, né, pessoal? E aqui apenas para a gente ver algumas ações aí, né? Então a VEG, né? Aqui, né, pessoal, a gente tem que ver que no longo prazo a cotação ela segue o lucro, né, pessoal? Então, em algum momento aí, preço e valor eles acabam se encontrando, né, no meio do caminho. E o patrimônio líquido é aquilo que você, acionista, realmente é o dono, né? Quando você é dono da ação, né, você é dono aí de uma parte do patrimônio líquido da empresa. Então, mesmo que essa empresa ela esteja assim com alguns múltiplos altos, né, como a VEG, por exemplo, se a gente for ver mesmo lá atrás, ela era uma ação já considerada cara. No entanto, ela cresceu muito os lucros e o patrimônio líquido, né, pessoal? Então, mesmo que a cotação já estivesse cara, ela acabou se valorizando, mesmo já com múltiplos altos, por conta disso, né? Então a gente vê aqui de 2010 a 2020, que foi o período ali que a gente viu aquela matéria, né? O patrimônio líquido aqui da VEG saiu de 3 bilhões e meio para 11 bilhões. E aqui a gente já vê patrimônio da VEG em 15 bilhões e 200. O lucro líquido saltou bastante também, saiu de 534 milhões e foi para 2 bilhões e agora já dobrou, já está em 4 bilhões, né, pessoal? Então, é isso aqui que a gente tem que ver, né? A gente tem que se concentrar mais, né? Patrimônio e lucro. Significa que a gente não vai olhar a cotação? Não, a gente pode olhar a cotação. Eu mesmo trago aqui no canal várias vezes os múltiplos, né? Trago PL, PVP, tudo mais, mas sobretudo aí a gente precisa se concentrar na qualidade da empresa, né? Ver uma empresa aí como a VEG, por exemplo, que dá lucro líquido há muitos anos consecutivos, né? Então isso é muito importante, ver empresas que estão crescendo o lucro líquido, que estão crescendo o patrimônio líquido, que não tenham dívida ou que tenham uma dívida aí razoável, né, que esteja sob controle. A Engie aqui, por exemplo, ela tem um crescimento menor, né, mas tem crescimento também. A gente vê o patrimônio líquido era de 5 bilhões em 2010, 2020 era de 7 bilhões, agora está em 8 bilhões, lucro líquido crescendo também. A Raia Drogasil, né, que foi um fenômeno também na bolsa, valorizou muito, né? A gente vê aqui que o patrimônio líquido dela era de 599 milhões e saltou para 4 bilhões e 400, agora está em 5,400. E o Bradesco aqui, que sempre foi, né, um banco gigantesco, a gente vê aqui o lucro líquido dele, né, saiu lá de 10 bilhões para 16 bilhões, né, em 2020 teve a questão da pandemia e tudo mais, mas já estava ali nos 22 bilhões, agora está em 20 bilhões. O patrimônio líquido aqui do Bradesco em 2010 era de 48 bilhões e 2020 foi para 143 bilhões, ou seja, mais que dobrou, né, pessoal? Então a gente tem que concentrar nisso, no patrimônio líquido, no lucro líquido, né? Porque se a empresa é boa, ela vai acabar distribuindo dividendos, vai crescer no longo prazo e é o longo prazo que importa, né, pessoal? Não importa aí hoje, né, ou amanhã, se o Ibovespa está caindo, está subindo, isso aí deixa a gente só maluco, né? E com a possibilidade da gente daqui a pouco se assustar com alguma crise, alguma coisa, vender tudo e acabar perdendo dinheiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se você chegou até o final do vídeo é porque você gostou do vídeo, então deixa o like, deixa o comentário. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal porque eu aprendo muito com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima!